Boa noite a todos. Nós da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, estamos aqui reunidos hoje, dia 24 de março de 2022, para a realização de mais uma palestra pública nesta casa, que é a Casa de Francisco de Assis e a Casa de Jesus. Então, estamos muito felizes de estarmos reunidos aqui com os companheiros, né, para mais uma noite de estudos. E hoje recebemos a nossa irmã Carmen Matos, da Casa de Bezerra de Menezes, localizada em Vargem Pequena, não é, Carmen? Que vai fazer o nosso estudo. E o nosso estudo de hoje será do capítulo 16 deste livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, a publicação de Allan Kardec. E o capítulo 16 tem por título Não se pode servir a Deus e a Mamon. E a Carmen vai conversar conosco sobre o item 8, Desigualdade das Riquezas. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa irmã, Ana Constantino, fazer a leitura do preparo e a prece. Aninha, você desliga aquele aparelhinho, tá? Para fazer a leitura do preparo e a prece, tá bom? E depois a Carmen tem até 8h30, 8h35 para fazer as suas reflexões. A mensagem de hoje é o livro Caridade, de psicografia de Francisco de Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Bem-aventurança. Para eles, o que tombaram no sofrimento moral, a ciência dos homens não dispõe de recursos. E por isso que Jesus, ao reuni-los em multidão, no topo do monte, desfraldou a bandeira da caridade e, proclamando ao bem-aventurança eternas, nos entregou por filhos do coração. Vamos elevar o pensamento a Jesus, ao Pai, Senhor da vida, e agradecer por esse momento, por essa oportunidade de estarmos reunidos para mais uma reflexão da noite de hoje, do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E pedimos, Pai, a vossa bênção, a vossa proteção, nos ampare na noite de hoje, amparai também a nossa irmã Carmen, que vai passar para a gente algum esclarecimento, sua reflexão, para que possamos também estar abertos para esse entendimento, para esse estudo, para esses ensinamentos de Jesus. Pedimos, Pai, a permissão para iniciar a palestra da noite de hoje. Que Jesus possa estar conosco, Francisco de Assis, nossos mentores, que eles possam estar ao nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo, nos intuindo, Pai. Que assim seja na graça de Deus. Passo a palavra a Carmen, que Deus te abençoe, amiga. Carmen, liga seu microfone. Ligou agora? Ligou, né? Ligou. É porque eu troquei, eu estava no computador, estava no celular, e agora eu voltei para o celular. Então, gente, estamos aqui novamente para mais um estudo, para mais uma reflexão. E o estudo nos traz um desinstalar de ideias já cristalizadas. O estudo nos traz uma abertura da mente. O estudo nos traz novas ideias, percepção mais aguçada. Então, é sempre bênção. Então, a gente tem que iniciar sempre agradecendo a Deus as oportunidades de reflexão que o estudo nos traz.
E não menos importante saber da nossa vida futura, do nosso propósito. E esse estudo também é um estudo muito importante, que fala da riqueza. Não se pode amar a dois deuses, a Deus e a Mamon, que representa a riqueza. E nós, nesse estágio evolutivo que nós estamos, nesse planeta de provas e expiações, é interessante porque nós pensamos em dinheiro o tempo todo, né? Se fizéssemos uma pequena pesquisa, e até eu fiz essa brincadeira no Evangelho ontem, se fizéssemos uma pequena pesquisa, só 100 pessoas e o gênio da lâmpada viesse, olha, o que você mais quer na sua vida? 99,9% das pessoas diriam, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero ganhar na loteria, eu quero ficar rico, né? E esse contraponto, né, da riqueza, da pobreza, dessa riqueza material que nós almejamos, né? Quem não quer arrumar a casa, pintar? Então, essa questão da riqueza é a questão das posses, do dinheiro. Não estou falando que nós não usaríamos o dinheiro de uma forma correta, mas faz parte da nossa essência ainda, arraigados à matéria, e querer o dinheiro para consertar as coisas, para comprar, para ajudar, não seja de que forma. E esse contraponto da riqueza material com a riqueza espiritual, a pobreza material e a pobreza espiritual, que esse capítulo 16 nos traz essa reflexão. Então, trazendo um pouco essa questão do capítulo, antes da gente entrar bem no item 8 da desigualdade das riquezas, a gente se lembra da parábola do mal rico, né? E sem contar a parábola toda, mas já chegando na metade da parábola, em que o rico desencarna, assim como o pobre desencarnou, Lázaro desencarnou, e ele está numa situação muito difícil, numa situação de tormentos terríveis, ele se encontra desesperado. E qual é a coisa que ele pede ao pai Abraão, que é Deus, né? Representando, né? Jesus representou como o pai Abraão, o que ele pede a ele? Pelo amor de Deus, corre lá e avisa os meus parentes, os meus amigos, que a coisa não funciona dessa forma. Vai lá, chacoalha esse povo, ajuda esse povo, que a vida real não é dessa forma. E aí, né, o pai Abraão fala, e Moisés já veio, os profetas já vieram, Jesus e nós com a doutrina espírita. E aí eu fico pensando, né, essa mensagem, porque muitas vezes a gente acha que a mensagem não é para a gente. Não, essa situação eu não vou viver. Imagina se eu vou deixar uma pessoa amíngua desse jeito do meu lado. Mas a gente tem que mergulhar e entender o que essa parábola, o que essa história, o que esse ensino tem a ver com a gente. O que a gente pode trazer para nós, né? Das mensagens, das parábolas, todo esse contexto dessa obra maravilhosa que é o Evangelho de Jesus. Então, o que nos diz? Eu fico imaginando que são os nossos mentores, anjos guardiães, esses amigos espirituais, da parentela espiritual, das nossas vivências, todas elas, que estão também querendo nos chacoalhar. Olha, atentem para a questão da pobreza espiritual, da pobreza material, que muitas vezes a gente enxerga como uma coisa, sabe, asquerosa, uma coisa complicada da gente saber digerir, né? Então, esse contexto desse capítulo 16 nos traz com profundidade esse tema da riqueza, que é um tema difícil da gente engolir, né? Porque a gente quer ter as coisas, a gente quer comprar as coisas, a gente quer ajudar as pessoas, né?
Então, a gente não sabe esse limite do que é mais importante. Nós sabemos que vamos deixar esse orbe, quando desencarnarmos, uma sacolinha de virtudes, aquelas que a gente conseguir amealhar com os nossos esforços, né? Então, nesse momento agora, esse capítulo, ele nos mostra questões muito sérias. E tem um particular que, nesse capítulo, tem seis passagens dos evangelistas, 6 passagens. Kardec colocou 6 passagens. Eu acho que não tem nenhum capítulo com tanta passagem. Eu acho que Jesus se preocupou demais com essa questão da materialidade, da espiritualidade, da riqueza, da pobreza. Eu acho que ele condensou de forma muito eficaz para nos trazer essa realidade da vida, essa realidade espiritual que nós precisamos atentar. Então, é bem assim, é igual ao rico. Chacoalha esse povo. A gente precisa ser chacoalhado de vez em quando, para a gente atentar para essas questões da riqueza e da pobreza. Para a gente iniciar esse capítulo 8, esse capítulo 16, no item 8, eu vou contar uma historinha pequena, uma historinha para a gente começar a refletir a respeito dessas questões, né? Vamos imaginar uma sala de aula com 40 alunos numa escola e a escola agora vai prover para as crianças, para as turmas, iniciação musical, né? Os meninos vão aprender um instrumento, vão entender de música, saber entender essas escalas, essas questões todas, que são importantes para os alunos, lógico, né? Então, a escola, nessa turma de 40 alunos, a escola comprou 40 flautas. Só que, dentre essas flautas, havia algumas flautas melhores do que as outras, né? Flautas que crianças que sabiam tocar, aproveitariam melhor essas flautas, né? Aquelas que já tinham tido iniciação musical, já tinham aprendido, iriam aproveitar melhor. E aí a professora, que tem o conhecimento da turma toda, sabia das crianças que já tinham iniciação musical, que já sabiam tocar o instrumento. E assim ela fez. Ela distribuiu as flautas, e as flautas melhores ela destinou àqueles alunos que já conheciam, já podiam aproveitar melhor aquele instrumento e produzir um som melhor. E assim ela fez. Distribuiu, mas a criançada já viu. Tia, por que o Joãozinho, a Mariazinho, o Arnaldinho e o Cristiano receberam as flautas melhores? É claro que ia ter essa pergunta. E a professora respondeu, porque eles já sabem tocar. Eles vão aproveitar melhor esse instrumento. Vocês, no futuro, certamente tocarão uma flauta melhor. E assim a gente inicia o nosso papo a respeito desse item 8, que começa assim. Alguns trechos eu vou ler, né, para a gente captar a mensagem de uma forma melhor. E Kardec começa assim, esse texto é escrito por Kardec. Ele começa: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. Então, a gente está falando de reencarnação. Então, não dá para a gente refletir sobre a desigualdade das riquezas se a gente pensa nessa vida única. E aí esse Deus seria injusto, né? Assim como a professora seria injusta se todos tocassem de maneira igual. Ela não poderia dar para alguns uma flauta melhor do que a outros. E aí Kardec continua:
a primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Né? Não o são por uma simples razão. E aí a gente vai em O Livro dos Espíritos, e na questão 803, que fica na terceira parte das leis morais, no capítulo 9, igualdade natural, e Kardec pergunta, não é? Espera lá, todos os homens são iguais perante Deus? E aí a gente junta com a questão 115, e aí a resposta dos espíritos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Nossa, isso é uma coisa que a gente ouve a toda hora. Parece um mantra, mas muitas vezes a gente não enxerga dessa forma, né? Simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los. Então, ele já está falando que o nosso pacote aqui nesse orbe, nessa reencarnação, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que produzir alguma coisa, a gente tem que aprender, como ele fala, esclarecê-los. Então, as nossas vidas, seja na riqueza, seja na pobreza, são experiências importantes para nós, que somos simples e ignorantes. Aí ele continua mais um pouco. A cada um deu determinada missão, continuando, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Essa é a nossa meta, chegar a espíritos puros. Quantas milhares de reencarnações já tivemos e quantas milhares teremos ainda? Não importa. Importa que nós chegaremos lá. Todos nós chegaremos lá. Assim como Deus é bom, Deus, nosso Pai, quer o nosso bem, e Ele não vai dar, Ele não tem privilégios. Aí Ele vai dar para uns alguma coisa melhor que para outros, não é assim que funciona. Né? E aí ele continua, ainda nessa questão 115, os espíritos, uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. E outros só a suportam murmurando, reclamando, acusando, e pela falta desse modo incorrem e permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade, né? Nos falam os espíritos. E dando continuidade aqui ao texto de Kardec, daquela questão, não o são os espíritos, não o são igualmente ricos todos os homens, por uma simples questão, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir. Lembram da flauta? Né? As crianças que já conheciam o instrumento, já tinham tido aprendizado, elas poderiam ser laboriosas, adquirir melhor, aproveitar melhor aquele instrumento, aquela vivência com a flauta que elas já tinham tido anteriormente. E aí ele continua, não só isso, não somente inteligentes, ativos, laboriosos para adquirir, e nem sóbrios e previdentes para conservar. Né? Ou seja, a gente lembra daí da parábola dos talentos, que está também nesse capítulo. Né? O Senhor deu 5 para um, 3 para o outro e 1 para o outro servo. Aquele a quem ele deu 5, recebeu mais 5, 10, aquele 3, eu acho que é 3 ou 2, recebeu também o dobro, mas aquele a quem ele deu 1, enterrou. Então, é isso aqui. Né? Deus vai dar para que possa produzir aqueles que são igualmente inteligentes, laboriosos e que podem conservar, sóbrios na medida da seriedade, né? Do compromisso. E aí a gente vê na nossa vida quantas fortunas pessoas receberam, herança, né? E acabaram pobres, sem nada, né? Desviaram tudo. E quantos... Eu vejo jogadores de futebol que ganham muito dinheiro.
Quantos, né, não foram previdentes, como o Kardec fala aqui, de aproveitar a situação, de investir, de pensar no futuro, de pensar em aplicar, e aí a gente vê uma infinidade de situações, e lembrando dos jogadores, quantos morreram na miséria e ganharam muito dinheiro, tiveram muitas oportunidades, posses, apartamentos, carros, né? Ostentando aquela riqueza toda e foram parar à míngua, né? Precisando, muitas vezes, de jogos amistosos para arrecadar dinheiro, para poder sustentar nos locais, nas casas, e até para pagar um sepultamento. Então, Kardec já está nos mostrando aqui essa questão da desigualdade da riqueza, né? Que é um ponto muito importante. Né? E aí, na questão 804, Kardec pergunta aos espíritos, mas espera lá, por que não otorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Porque, peraí, por que uns são mais inteligentes, mais capazes, mais laboriosos, como fala Kardec aqui? E aí os espíritos respondem: Deus criou de novo iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. É a parábola dos talentos. Então, alguns espíritos já foram feitos há mais tempo e aproveitaram as oportunidades. Né? Quando eu estava fazendo esse estudo, eu me lembrei que quantas vezes eu investi em um curso ou outro e larguei o curso de lado. Larguei. Por falta de quê? De vontade, de esforço, de perseverança, de ser laborioso, igual está falando aqui, Kardec está falando. E aí ele continua aqui, mais um pouco nessa questão 804. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade é livre-arbítrio. E aí eu pensei comigo, nas minhas experiências, que eu ficava me desculpando, projetando para o lado, por que não continuei alguns cursos, por que não me esforcei mais, né? Poderia ter feito mais coisas, né? E aí eu fico pensando, mas é porque eu tinha filho, porque eu tinha marido reclamava de chegar tarde, porque não sei o quê. Sempre a gente arranja desculpa. A gente projeta para fora coisas que a gente tem que colocar dentro da gente. E outras pessoas, com filho, com marido, com dificuldade, com não sei o quê, conseguiram. Por que eu não consegui? Falta de vontade, como falam os espíritos. E aí eu trago uma reflexão que está nesse livro daqui, do ser do destino, da dor, de Leon Denis, e ele tem um capítulo só sobre vontade, é o capítulo 20. E eu peguei alguns trechos aqui para a gente pensar a respeito disso. E ele fala assim para a gente: é pela vontade que dirigimos os nossos pensamentos para um alvo determinado. Olha quantas vezes a gente estudou sobre pensamento, a gente materializa. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Vamos pensar na nossa atenção. Quantas vezes estamos estudando, aí plim-plim do celular, peraí, deixa eu ver quem é. Pronto, aí pronto, desviou. Acabou a atenção, acabou a atenção. Quantas vezes a gente simula situações que a gente tem que sair do estudo para poder fazer outra coisa. É isso que ele está falando aqui. O pensamento flutua sem cessar. Sua mobilidade constante e sua variedade infinita, pequeno acesso oferece às influências superiores. Caramba, como isso caiu como uma luva. O que acontece? Eu rezo tanto, já rezei 3 terços, 200 Ave Marias, 500 Pai Nossos, mas Deus não me escuta.
Por quê? Ó a verticalidade. Eu estou chegando lá ou estou ficando na horizontalidade? É exatamente isso que ele está falando, né? É preciso saber concentrar-se, fala Leon Denis, pôr o pensamento acorde com o pensamento divino. A gente sabe quando a gente conversa com Deus, concentrado, meditando, a gente recebe a resposta, a gente recebe o conforto, a gente recebe aquilo que a gente está precisando. E Leon Denis continua mais. A vontade é a maior das potências. É como se fosse um imã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Quando a gente se esforça com vontade, isso a neurociência já fala para a gente, né? Não precisava Jesus, esses espíritos, isso a gente já sabe. Quando a gente se esforça, atrai para a gente, como ele fala, recursos vitais. O que são os recursos vitais? Essa permanência, esse esforço da gente. A gente recebe a energia de que a gente precisa. São esses recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. Ele termina nesse trecho daqui, nesse parágrafo. Então, minha gente, quando ele fala da vontade de atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, o nosso perispírito, né? Podemos nos curar, Jesus falou, vós podeis fazer isso que eu faço e muito mais. É exatamente isso aqui. A gente sabe quanto a gente pode resolver essa transformação celular da doença, da nossa falta de vontade, da nossa falta de energia, da nossa falta de perseverança. Nós temos em germes esses potenciais. E aí ele continua aqui. O princípio de evolução não está na matéria, está na vontade, cuja ação tanto se estende à ordem invisível das coisas como à ordem visível e material. Então, ele está falando do dinheiro também, ele está falando da riqueza também. E ele coloca uma coisa interessante aqui para nós, essa reflexão dessa vontade, dessa disciplina, e ele fala aqui sobre a educação e o exercício da vontade. Certos povos chegam a resultados que parecem prodígios. Será que Deus, né, quando colocou os espíritos nesses países, nesses continentes, será que tem uns, né, alguns povos, algumas sociedades que são mais espertas do que as outras? A gente sabe que tem. E ele coloca aqui a energia mental, o vigor de espírito dos japoneses, seu desprezo pela dor, sua impassibilidade diante da morte, causaram pasmo aos ocidentais e foram para eles uma espécie de revelação. Trazendo essa reflexão dos japoneses, vamos lembrar, eu acho que tem 7 anos, 8 anos, sei lá, que houve uma tsunami ou um maremoto, sei lá, alguma coisa assim séria, que eu me lembro perfeitamente da cidade do Japão completamente destruída, estrada toda quebrada, tudo virado. Meu Deus do céu! 3 meses depois estava tudo no lugar, tudo feito. E outra imagem, que a reportagem, que eu me lembro perfeitamente, as pessoas em fila, quietinhos, sem reclamar, esperando a hora de receber a cesta básica, aquilo que eles precisavam, para eles poderem continuar a viver. Isso é o quê? Vontade, disciplina, exercício. Leon Denis nos traz coisas muito importantes para nós. E aí, dando continuidade ao nosso estudo aqui. Então, vamos lá. E Kardec coloca. E, aliás, matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente. Muitas vezes a gente pensa, né? Eu acho que a solução da fome no mundo seria dividir, né, as riquezas todas em parcelas iguais para todo mundo. E aí ele fala, não seria.
suficiente, seria insuficiente, porque supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Além de saber que nem todos saberiam ser previdentes, nem todos saberiam conservar, aplicar, como na a parábola dos talentos, nem todos saberiam fazer brotar ou intensificar aquele recurso que foi dado para produzir mais. E outra coisa que ele está falando, e o dinheiro para o progresso, os investimentos necessários que a gente sabe, a ciência e esse salto da ciência nesse momento da pandemia, quando nós vimos a questão das vacinas, que levavam 10 anos, a vacina foi produzida em menos de 1 ano. O que é esse investimento? A lei do progresso, a necessidade desse dinheiro estar circulando. A questão não é o dinheiro, é como ele é utilizado. Né? Que admitido desse a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Então, a gente sabe da necessidade do volume de dinheiro das aplicações na ciência, na construção civil, enfim, em todas as áreas é preciso que haja esse investimento, esse dinheiro tem que circular. Né? Mas aí a gente pergunta, né? Kardec novamente espeta os espíritos para que eles possam nos responder algumas coisas, e na questão 804, a gente tem também outras questões importantes da solidariedade, né, entre os mundos, que é muito necessário, que se torna que os habitantes dos mundos superiores, que em sua maioria foram criados antes do nosso aqui, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. E aí a gente tem exemplos importantíssimos na questão da caridade, na questão do investimento, e tem um filme que eu recomendo a todo mundo, que é um filme ótimo, que fala do menino que descobriu o vento. Quem já assistiu, né? Quem não assistiu, assista, que é muito importante. E aí a gente fica imaginando, quando os espíritos nos falam dessa solidariedade entre os mundos, dessa necessidade do exemplo, dessa necessidade de mentes intelectualmente já preparadas. Essa história, não vou dar spoiler, mas é a história de um menino que nasce num país da África, e ele, muito inteligente, muito esperto, olha, com uma família muito simples, miseráveis, né? Passando fome muitas vezes, e os pais sem recurso para que o menino pudesse continuar na escola, e ele fica ávido, né? Parece que ele precisa lembrar de certas situações, de conhecimentos, para que ele possa atuar, parece que ele, para poder exatamente com essa questão do imã, de atrair esses recursos vitais. E aí esse menino, ele descobre uma engenhoca sem recurso nenhum, ele cria um moinho de vento para poder captar água, para poder as pessoas utilizarem a água para a sua vida, além disso, na agricultura, porque chegava a época da seca, morria tudo, não tinha o que comer. Então, esse menino é um exemplo dessa solidariedade dos mundos também, desse investimento também, não só investimento material, como investimento moral, né? Das criaturas que nos chegam para nos ajudar. Né? Então, é sempre bênção mesmo. E tem uma pergunta que Kardec faz: será possível e já ter existido exatamente essa questão da igualdade
das riquezas, né? Será possível já ter existido a igualdade absoluta das riquezas? E aí ele não está falando só no nosso orbe. Aí eu fico imaginando os espíritos lá pegando os arquivos, né, de todas dessas galáxias, né? Será que teve algum orbe em que as riquezas eram equitativamente distribuídas? E aí os espíritos respondem: não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Então a gente sabe que a gente precisa daquele que é um expert, é um pedreiro exemplar, que faz o trabalho dele com dedicação, com respeito. A gente precisa do engenheiro, a gente precisa do professor, a gente precisa da psicóloga, a gente precisa dos terapeutas, a gente precisa de todas essas profissões para que se forme uma sociedade com todas essas potências juntas, né? E tem uma outra pergunta que é importante para nós nesse momento, que a gente está falando de riqueza, de pobreza, e Kardec pergunta: há pessoas que, por culpa sua, caem na privação e na miséria. Ponto. Ou seja, não foram evidentes, não foram laboriosas, como fala aqui Kardec, não foram sóbrios, ou seja, responsáveis, né? Bom, aí Kardec continua a pergunta: nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade, ou seja, nós? Então, aquela criatura que está morando debaixo da ponte, aquela criatura que não tem o que comer, foi culpa dela? Não foi previdente? Esbanjou? Ou seja, não importa a razão, não importa. E Kardec perguntou: nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Sociedade somos nós. E os espíritos respondem: certamente, certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhantes coisas. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros. Então, isso mostra a nossa responsabilidade. Nós aqui, como profissionais, aposentados ou não, como capacidades de trazer um esclarecimento, um conforto para o nosso irmão necessitado, não só recurso material, como recurso moral e espiritual que nós temos, é nossa responsabilidade. Aquele que dorme lá na marquise é nossa responsabilidade também. A miúde é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. E aqui ele fecha nessa questão o nosso compromisso. Nós estamos à beira de eleições. Qual é o nosso candidato? Aquele que vai aumentar a nossa aposentadoria como professor, que está muito baixa, vamos entender? É aquele, mas não interessa o que ele faz, se ele vai destruir a floresta da Tijuca, não importa. O que importa é que ele aumente o nosso benefício. É esse pensamento egoísta que nós precisamos estar alertas, que nós precisamos estar atentos. Esse pensamento egoístico, pensando naquilo que vai nos beneficiar e esquecendo a coletividade. É isso que os espíritos estão nos falando, nos trazendo essa responsabilidade. E aqui eu trouxe um diálogo de um livro que chama A Luz à Oração. A Luz à Oração. É de Chico Xavier, de diversos espíritos. E o título dessa oração é Oração do Dinheiro. E é Meimei que traz para a gente, né? O espírito de Meimei. E ela trava um diálogo com Deus a respeito do dinheiro. E ela fala assim, eu tirei alguns versos. Eu também sou teu servo, o dinheiro falando com Deus. Eu também sou seu servo, por me atribuires o dever de premiar o suor.
e sustentar o bem como recurso neutro de aquisição. Ando entre as criaturas, frequentemente em regime de cativeiro. Muitas delas me escravizam para que eu lhes compre ilusões, mentiras, prazeres e consciências. Entretanto, quase sempre, Senhor, estou preso. Que fiz eu para vivenciar encarcerado no sombrio recinto do cofre, como se eu fora um cadáver importante? Ensina aos que me guardam sem proveito que sou o sangue do trabalho e do progresso, da caridade, da cultura, e ajuda-os para que me libertem. Quase todos eles procuram estar contigo, Senhor, através da oração, nos templos que abraçam, né? Quantos estão nos templos, orando a Deus, e esquecendo, assim como a parábola do mal rico, esquecendo aqueles que estão à míngua, né? E aí ela continua: dize-lhes na prece que sou a esperança do lar sem lume. Fala-lhes que posso ser o conforto das mães esquecidas, o arrimo dos companheiros caídos em provação, o leite devido aos pequeninos de estômago atormentado, o remédio ao enfermo e o lençol, generoso e limpo, dos que avizinham do túmulo. E aí ela continua, e ela traz uma coisa interessante na outra estrofe. Ela traz assim: um dia alguém te apresentou moeda humilde. Ela está falando de Jesus agora, empenhada a um imposto público, para que algo dissesses, e recomendastes fosse dado a César o que é de César. Naquela época, não se entendia qual era a ideia, né? É usar esse recurso, né? É saber usar, saber aproveitar o recurso. E aí ela continua ainda com outros versos importantes. Então, é muito importante essa questão dessa reflexão a respeito da riqueza e dessa desigualdade, que existe uma razão, existe um propósito. E a gente lembra da Condessa, a gente não pode deixar de falar da Condessa Paula, tinha até esquecido dela, que eu li o livro do Céu e Inferno, né? Que ela, na última reencarnação dela, ela foi uma bela jovem rica e de estirpe ilustre. Era o perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais. E ela fala para a gente assim: olha, pessoal, não foi sem luta que eu alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual. E ficai certo de que a minha última existência, por mais meritória que porventura vos pareça, da riqueza, né, dos bens materiais, não era por si só e tanto suficiente. Em várias existências, passei por provas de trabalho e de miséria, que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Aí a gente vê, né, um espírito consciente como ela, sabendo da riqueza, dos desvios, das paixões que nos traz o dinheiro, ela queria se fortalecer com as experiências da miséria e do trabalho. E aí ela traz aqui para a gente, aqui no finalzinho, ela traz assim: como eu, também vós tereis a prova da riqueza, mas não vos apresseis em pedi-la muito cedo. E vós outros ricos, tende sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredora, não existe na terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Então, essa coisa de riqueza, a gente pensa que vai ser fácil, os espíritos já nos mostraram isso. Porque o apelo às paixões, né? Os vícios, parece, os excessos acabam desviando, e quanto que a gente pode cair nessa experiência da riqueza. Eu não sei se eu já passei por essa, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado mesmo.
E a gente vê situações aí, pessoas, hoje no jornal tem eu anotei aqui, mas agora não está aqui comigo, né? Uma, uma das mulheres mais ricas, uma das 5 mulheres mais ricas do mundo, né? Separou do empresário da Amazon, enfim, essa empresa potente, né? Então ela ganhou muito dinheiro. E a primeira coisa que ela fez, né? Quando ela recebeu o dinheiro, bilhões, né? Ela doou, sei lá quantos bilhões para, enfim, para assistência social. Primeira coisa que ela fez, né? Ela usou o dinheiro, está na matéria de hoje do jornal o Globo. Então, ela já destinou para não sei quantas entidades sociais, inclusive aqui no Brasil, ela também vai ajudar. Parece que os Falcões é uma ONG, que é o Edu Lira, parece, que é um menino espetacular que mobiliza, né? Vai, viaja, então arrecada, fala com as pessoas, é aquele que trabalha esses recursos, essa potência da alma, da inteligência, do empreendedorismo, né? Que sabe lidar com essas questões. É você saber, como fala aqui, ser laborioso, né? E adquirir, ser sóbrio e previdente. Então, esse estudo nos traz essa reflexão de que nós temos recursos possíveis para nos desenvolver, né? E não pensar sempre que a riqueza seria a solução para a vida. E a gente sabe que não é. A riqueza não compra tudo, ela pode comprar muita coisa material, mas ela não compra o conforto espiritual que nós temos, a paz de espírito que nós almejamos, isso ela não compra. Muitas vezes a riqueza compra exatamente o contrário, o tormento, o desespero. A gente vê os consultórios, né? Pessoas ricas com tudo, que a gente diz, nossa, tem tudo nas mãos. Como é que a pessoa ainda tem depressão? Não é possível. E a gente sabe que é esse conforto da alma, essa riqueza espiritual que nós precisamos cultivar. E para terminar, já estamos aqui no último minuto, no livro da Esperança, exatamente sobre esse item do Evangelho, que se chama Dinheiro, o Servidor, Emmanuel carrega, é bem enérgico na sua palavra, e eu vou ler para vocês apenas um parágrafo, que ele fala do dinheiro. Ele fala assim: dinheiro repara o dinheiro. Dizem que ele é responsável pelo transeunte que a embriaguez atira à calçada. Ou seja, a pessoa que dirigiu o carro e acabou atropelando as pessoas. Pelo delinquente escondido nas aventuras da noite. Pelo irmão infeliz que anestesiou a consciência na cocaína. E pela mão insensível que matou a criancinha no claustro materno. Entretanto, por trás da garrafa e da arma delituosa, tanto quanto na retaguarda do entorpecente e do aborto, permanece a inteligência humana, que escraviza a moeda, a criminalidade e a loucura. Então, a gente sabe que os excessos, a gente sabe que os desvios com a riqueza se tornam mais fáceis de acontecer. E assim, trazemos a Condessa de Paula, que precisou de várias reencarnações no trabalho e na miséria, para ela poder encarar a prova da riqueza, para que ela tivesse a força necessária para poder suportar todos esses apelos que muitas vezes a riqueza nos traz. Então, esse texto eu convido a nós relermos, né? A gente já leu várias vezes, e a gente precisa reler para poder trazer cada vez mais essa amplitude, né? Buscar a essência do Evangelho, para que a gente possa aumentar a nossa consciência e saber trabalhar e enxergar as oportunidades que na nossa vida aparecem, as oportunidades que germinam dentro de nós só precisamos alimentar, nós só precisamos regar, né?
Nós precisamos fazer frutificar. E a última frase desse item 8, ele fala da origem do Carmen, o seu som apagou, desligou. O seu som desligou. Carmen, o seu som. O som. Desligou o som, não foi, gente? Ou é só impressão minha? Agora, eu cheguei a falar tudo, não? Cheguei a falar tudo, não? Repete aí um pouquinho. Do final. Tá bom. Então, a última frase que Kardec coloca nesse texto é que ele diz assim: a origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Olha quanto isso martela a nossa mente. Egoísmo e orgulho. E o quanto que nós ainda temos dessas chagas que é nossa, da humanidade mesmo. Então, o quanto que a gente pode depurar, o quanto que a gente pode trabalhar essas questões e enxergar na gente, porque a ideia não é ver fora, é ver dentro da gente. Aquilo que a gente pode dar uma melhorada, fazer essa reflexão do quanto o orgulho e o egoísmo aparecem nas nossas atitudes, no nosso comportamento. E assim Kardec termina que os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. E assim a gente termina com essa reflexão, agradecendo muito à Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis por mais essa oportunidade para nós aqui. Obrigada. Carmen, qual o título desse texto do Livro da Esperança, que você citou agora no final? Dinheiro o servidor. Dinheiro o servidor. Tá. Obrigada. Ok. Bem, meus amigos, eu agradeço a nossa irmã Carmen, a sua disponibilidade de aceitar o nosso convite. Foi muito boa a palestra, vai nos levar a pensar bastante sobre esses aspectos. Realmente, né, a questão do dinheiro é uma coisa que ainda nos incomoda muito. Nós sabemos a dificuldade que nós temos em relação a isso. Então, realmente, muito bom para todos nós conversarmos sobre isso. Então, eu agradeço a companheira pelo seu estudo, pelo seu carinho para com a nossa casa. E agora, para a gente encerrar o nosso estudo, eu vou pedir para o nosso irmão Menezes fazer a nossa prece de agradecimento. Menezes, por favor. Deus nosso Pai, querido Mestre Jesus, e a você, nossa Mãe Maria de Nazaré, Francisco de Assis, Jesus Gonçalves, Dr. Bezerra de Menezes, todos esses que são ricos sim, mas no amor, na bondade e na compreensão. Que possam nos dar a razão do verdadeiro amor para tudo e para com todos. A riqueza é um dos compromissos mais sérios que o homem carrega. Tem que saber dividir, através da sua bondade, seus benefícios para com a sociedade. Tem que saber participar, trabalhar em bondade de tudo e de todos. Como aquela semente que os passos soltam pela terra e dali vai brotando muitas e muitas frutas para distribuir para com todos, sem eles participar de nada e não ganhar nada. Temos que trabalhar
trabalhar sim no nosso amor, na compreensão, estendendo a mão para ajudar o próximo, estendendo a mão para uma oração, estendendo a mão para um carinho, através de todos aqueles que necessitam ainda de caridade e de amor. Às vezes não é o dinheiro, mas é saber ouvir, é saber participar, é saber juntar com tudo e com todos para um trabalho digno perante a sociedade. Temos aí um exemplo da própria natureza, que ela sempre está a nos dar de tudo, mas nós não sabemos usar. Destruímos o nosso próprio conforto, destruímos a nossa verdadeira casa por causa da ambição. Ó Jesus, que dissestes, tudo que vier ao próximo, tudo que der ao próximo é a mim que estás a fazer, porque eu estou em você e você está em mim. Vamos trabalhar assim, através da compreensão e do amor. Ficai conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Agradecemos por mais um belo estudo que tivemos sobre a compreensão do verdadeiro tesouro. E esse tesouro está em nós, onde o ladrão não rouba, nem as traças corrói. E esse tesouro podemos levar sempre com o nosso espírito para nosso desenvolvimento, a cada vez que retornar na espiritualidade e também à vida física. Ficaremos mais ricos, mais brilhando. Porque Jesus disse, deixai brilhar a vossa luz, e essa luz é o verdadeiro amor. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Agradecemos ao nosso irmão Menezes pela sua prece, agradecemos mais uma vez a todos vocês, meus irmãos, por estarem aqui conosco, trocando as vibrações amorosas. Pode falar, Denise. Vocês não estão me ouvindo, não? Não estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Então tudo bem. Olha, gente, uma boa noite. Carmen, estou com saudade de você, hein, Carmen Dolores. Tem que aparecer mais, tem que se exibir. Daqui a pouco eu volto, Tem que se exibir, hein? Fala com ela. Não, sou eu que estou sem som. Um beijo no coração de todos vocês. Estava sem som, eu, tá? Uma boa noite para todos. Amanhã estaremos de volta. Boa noite, queridos. Obrigada, Carmen. Estamos com saudade da Carmen. Carmen, Dolores, que bom te ver. Gente, boa noite. Que Deus abençoe a todos vocês. Daqui a pouco estaremos de volta com a nossa reunião de irradiação para os nossos irmãos encarnados, tá bom? Fiquem em paz. Que o Senhor nos abençoe. Boa noite para todos.